Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 10, versículo 46 ao 52. Vamos lá então, queridos. Marcos, capítulo 10, versículo 42 a 46 ao 52. A palavra de Deus diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, a Bíblia diz: Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego se levantou de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Então, a minha palavra de hoje com vocês é baseado nesse fato, nessa história de um homem cego, mendigo, chamado Bartimeu, que morava na cidade de Jericó e passava os seus dias mendigando, pedindo esmola na entrada daquela cidade, na saída daquela cidade. E a Bíblia diz aqui que Jesus teve um encontro com aquele homem e a vida daquele homem foi totalmente transformada. A minha palavra baseada nesse fato, nessa história deste homem cego, mendigo, tem 4 lições que eu quero compartilhar com você nessa noite. 4 lições tiradas deste acontecimento que nos ensinam como alcançar um caminho de vitória em qualquer momento da nossa vida. Então eu quero te convidar para você ficar bastante atento ao que estamos falando. E enquanto você curte essa live, enquanto você faz o seu comentário interagindo aqui com o que Deus está falando com você, que você possa prestar bastante atenção naquilo que Deus quer te falar. Porque nós estamos vivendo um tempo, e eu tenho repetido isso nas lives que eu tenho feito aqui, que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão desanimando, estão desistindo e estão voltando atrás, porque não estão tendo disposição de seguir em frente e alcançar as vitórias que Deus tem para a sua vida. Por isso, nessa noite, querido, declare na sua vida, dizendo: Deus tem uma vida de vitória para mim. Você pode falar isso, declarar isso através do seu comentário, dizendo: Deus tem uma palavra de vitória para a minha vida. É isso que Deus quer fazer, querido, na sua vida. É isso que Deus quer realizar na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa o momento presente que você está vivendo, não importa a ocasião que você está vivenciando, não importa a situação que você se encontra, o que importa é que você olhe para Deus e acredite que Deus pode mudar a sua história a partir de hoje, se você tomar posse daquilo que Deus está falando ao seu coração, por esse tema, lições para uma vida vitoriosa. Então, querido, o que esse texto sobre a vida do cego de Jericó tem a nos ensinar sobre lições para uma vida vitoriosa? Se você tiver com a Bíblia aberta ou com o celular aberto, você pode nesse momento me acompanhar, porque eu vou estar baseando essa palavra de hoje exatamente na Bíblia, no que aconteceu com aquele cego. Deus tem 4 lições importantes para falar conosco nessa noite. Que você possa pegar um lápis, uma caneta e fazer a anotação, querido, para que você possa ter isso vívido na sua mente, tá? Que você depois possa ir no IGTV aqui do nosso Instagram e assistir novamente essa live de hoje,
tá? E absorver todo o conteúdo que Deus quer colocar na sua vida nessa noite. Então, queridos, o que está relatado na vida do cego de Jericó que pode nos ensinar sobre uma vida vitoriosa? Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, dentro das 4 lições que nós aprendemos nesse texto, a primeira lição que nós encontramos é a seguinte: que nós devemos aproveitar cada oportunidade. Que nós devemos aproveitar muito bem cada oportunidade que Deus traz na nossa vida. Olhe que o texto, versículo 46 e o versículo 47, diz assim: e foram para Jericó. Olhe que o texto diz que o itinerário de Jesus estava colocado diante para aquela cidade. O itinerário de Jesus estava conduzindo ele para aquela cidade. E a Bíblia diz: e foram para Jericó. E quem estava lá na cidade de Jericó, que precisava de uma oportunidade para ter a sua vida mudada? O texto continua dizendo: e quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, aí a Bíblia diz: Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Veja bem que Jesus foi para Jericó, não é porque ele tinha outro lugar para ir, é porque Deus conduziu Jesus para Jericó para poder conceder uma oportunidade de mudança na vida do cego Bartimeu. Veja que Bartimeu naquele dia nem imaginava que seria o dia da sua oportunidade de tornar a ver. Quem sabe naquela manhã Bartimeu acordou e pensou consigo mesmo: será mais um dia que eu vou depender das esmolas das pessoas, da misericórdia das pessoas. Será mais um dia que eu serei desprezado. Será mais um dia que eu serei rejeitado e humilhado. Porque a condição de Bartimeu, a Bíblia diz, ele era um cego mendigo. Ele precisava pedir esmola para sobreviver. Talvez naquele dia Bartimeu estava com esse sentimento, pensando: vai ser mais um dia de sofrimento, mais um dia de lamúria na minha vida. Mas aquele dia era o dia da sua resposta. Aquele dia era o dia do seu milagre. Aquele dia era a oportunidade que Deus tinha para a sua vida. Pois a Bíblia diz que Jesus foi para Jericó. E sabe por que Jesus foi para Jericó? Foi por causa do cego Bartimeu. Bartimeu precisava de uma oportunidade. Querido, você que está comigo nessa live de hoje, se você precisa de uma oportunidade, primeira coisa que você tem que aprender nessa noite: Deus vai trazer na sua vida a oportunidade que você precisa. Se você crê nisso, coloque aí o seu comentário dizendo: eu creio, Deus vai trazer a oportunidade que eu estou precisando. Queridos, o texto diz que quando Bartimeu ouviu que era Jesus que estava ali naquela cidade, o texto diz: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja que quando o cego Bartimeu, ele entendeu que quem estava naquela cidade era aquele de quem se ouvia falar, que dava vista aos cegos, ele disse: então chegou o meu dia, então chegou a minha hora, então chegou a minha oportunidade, e eu vou clamar, e eu vou gritar, e eu vou chamar a atenção deste homem chamado Jesus, para que ele possa vir até mim e possa mudar a minha história de mendigância, de escassez e de miséria. Veja que quando Bartimeu olhou ali a pessoa de Jesus na cidade de Jericó, Bartimeu disse: essa é a minha chance, essa é a minha oportunidade, e eu não vou deixar passar. Querido, deixa eu te dizer nessa noite: não deixe passar as oportunidades que Deus tem trazido na sua vida. Que você possa abraçar as oportunidades, que você possa tomar posse. E eu vou dizer uma coisa para você: esse tempo de pandemia, esse tempo de crise que estamos vivendo, é um tempo que Deus também traz
grandes oportunidades, é um tempo que nós podemos desfrutar do agir de Deus na nossa vida, é um tempo de nós exercermos a nossa fé e ver que o nosso Deus não é um Deus teórico, não é um Deus de apenas uma ideia, não é um Deus apenas de um conto de fada, mas o nosso Deus, Ele é real e Ele pode sim fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, imaginamos e pedimos, como diz a palavra do Senhor. Primeira lição que nós devemos entender é a seguinte: aproveite bem cada oportunidade. Ali estava diante do cego Bartimeu a oportunidade que ele precisava. Pastor, o que é oportunidade? Oportunidade é uma ocasião certa para que algo possa acontecer. Oportunidade é uma circunstância favorável para que algo possa ser realizado. Querido, na sua vida chegou o tempo favorável de Deus. Na sua vida chegou a ocasião oportuna de você conhecer a Deus de uma forma diferente de tudo que você já ouviu falar. Nós devemos sair da experiência de ouvir falar de Deus e termos a experiência de vermos Deus operando na nossa vida. Por isso, não olhe para a sua situação, olhe para quem pode mudar a sua situação hoje, se você acredita em nome de Jesus. Querido, Jesus foi a Jericó por causa de Bartimeu. Ele precisava de uma oportunidade para tornar a ver. O que você precisa de Deus nessa noite? A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6, verso 31 e o 32, diz assim, portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. E aí a Bíblia diz, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Veja que aqui em Mateus 6, Jesus está nos ensinando sobre não viver ansioso ou viver preocupado com as coisas, com medo que tudo venha perecer. E Jesus disse, olha, os gentios é que se preocupam com isso, mas vocês que têm Deus como Pai, vocês não devem se preocupar com isso, porque Deus sabe do que vocês precisam. A palavra de Deus para a sua vida hoje está dizendo, Deus sabe da sua necessidade hoje, meu irmão. Deus sabe como é que está a sua vida hoje. E se Deus sabe da sua vida, Ele tem poder para criar a oportunidade que tanto você está necessitando ter na sua vida. Jesus foi para Jericó por causa do cego Bartimeu. Hoje o Senhor se moverá na sua vida por causa de você que é filho de Deus. Se você é filho de Deus, coloque aí dizendo, eu sou filho de Deus, não vou temer nada, não vou viver com medo. Se você é filho de Deus, você possa declarar, dizer, eu vou descansar nos braços do meu Pai, porque o meu Pai vai cuidar da minha vida. Olha que a Bíblia diz, Jesus falou, Deus sabe do que vocês precisam. E isso aqui, irmãos, é para nós que colocamos a nossa fé no Senhor. É para nós que acreditamos em Deus. Queridos, a palavra do Senhor diz mais ainda, lá em 1 Reis, capítulo 17, lá nos fala que Deus, Ele trouxe a oportunidade que uma certa mulher viúva e pobre estava precisando. Lá em 1 Reis, capítulo 17, diz que Elias foi para uma cidade chamada Serepta. E a Bíblia diz que Deus enviou ele para ali, e Deus falou assim, eu vou levantar uma mulher viúva para cuidar da sua vida. E quando Elias chegou naquela cidade, ele encontrou uma mulher viúva sim, mas uma mulher pobre. Uma mulher que estava catando alguns gravetos, porque dentro no pensamento dela, a perspectiva de vida era a seguinte, ela disse para o profeta, ela disse, olha, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e nós vamos morrer. Mas Elias disse para ela assim, primeiro faz para mim. Mas ela falou, como? O que eu tenho não dá para repartir, porque a minha necessidade é essa, eu apenas tenho algo para comer hoje e não tenho mais nada para amanhã.
era a realidade que aquela mulher vivia. Mas aí Elias falou para a vida daquela mulher dizendo: vai, faz primeiro para mim. E ele liberou uma palavra sobre a vida daquela mulher dizendo: a farinha na panela não vai acabar, nem o azeite da botija, segundo a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que aquela mulher recebeu aquela palavra, foi e fez como o profeta havia dito. E a Bíblia diz que não faltou a farinha na panela, nem o azeite da botija. Sabe por quê? Porque Deus cria as oportunidades que nós precisamos. Aquela mulher precisava de uma solução, aquela mulher precisava de um recurso. Qual era? Precisava que algo viesse para multiplicar o que ela tinha. E Deus trouxe no momento certo, na hora certa, no dia certo, a pessoa do profeta Elias para abençoar a vida daquela mulher. Outro fato que nós encontramos em 2 Reis, capítulo 4, nós encontramos a história de uma outra mulher viúva, na qual os credores queriam levar os seus filhos como pagamento da dívida do seu esposo. E a Bíblia diz que essa mulher foi até Eliseu, discípulo de Elias, depois que Elias já havia morrido. A Bíblia diz que ela foi até Eliseu e falou: Eliseu, meu marido era homem de Deus, e agora os credores querem levar os meus filhos. E aí Eliseu perguntou para ela: o que você tem? Ela disse: eu só tenho um pouquinho de azeite na botija. Ele falou: então faz o seguinte, vai para sua casa e manda os seus filhos recolher o maior número de botijas na sua vizinhança. Entra para dentro da sua casa, fecha a porta e começa a colocar o azeite naquelas botijas que você arrecadou. E a Bíblia diz que aquela mulher começou a virar a botija, enchendo as botijas que estavam secas. E os seus filhos iam dando para ela as botijas secas e puxando as que estavam cheias. E chegou o momento que aquela mulher falou assim: me traz mais botijas para encher. E um dos filhos falou dizendo: não tem mais, porque todas estão cheias. E ela foi até o homem de Deus e perguntou: e agora? Ele disse: faz o seguinte, vende e faz o que? Paga a dívida e vive do resto que você vai ficar. Então veja bem, querido, que aquela mulher, o pouquinho que ela tinha, Deus criou a oportunidade de multiplicação na vida dela. O que importa é nós aproveitarmos as oportunidades. De repente você pode falar: Deus, a minha situação é de tal forma que eu não tenho nada. Não, você tem algo hoje sim. Você tem alguma coisa que Deus quer despertar em você, para você ver o milagre da multiplicação na sua vida. Porque Deus cria as oportunidades que nós precisamos. Queridos, a segunda lição que eu quero compartilhar com você nessa palavra de hoje sobre lições para uma vida vitoriosa, baseada na história do cego de Jericó, Bartimeu, é a seguinte. Segunda lição é: supere todos os obstáculos da sua vida. A primeira situação é: Deus vai criar a oportunidade. Mas a segunda lição é que eu e você devemos entender que as barreiras, que as dificuldades, nós é que temos que nos levantar e nos posicionar para superá-las. Você não pode também ficar passivamente olhando para a situação da sua vida e achando que Deus vai remover a pedra. O que foi que Jesus falou diante do túmulo de Lázaro? Jesus falou o seguinte: tirai a pedra. O milagre só aconteceu depois que aquelas pessoas removeram a pedra e então Lázaro foi ressuscitado. Você deve entender uma coisa: Deus só te exige algo nessa noite. O que Ele vai te exigir é que você se levante e enfrente toda e qualquer situação, obstáculo que tenha se colocado diante de você. Olha o que diz a Bíblia no versículo 48 de Marcos capítulo 10. Diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja que quando o cego viu que era Jesus, ele não ficou calado. A oportunidade chegou, mas Jesus precisou ver a disposição daquele homem em querer de fato o milagre na sua vida. E então aquele homem pensou: eu tenho que fazer alguma coisa. E ele começou então a gritar: Jesus, filho de Davi. Mas logo em seguida,
a oposição, o obstáculo se levantou, muitas pessoas se voltaram para aquele cego e diziam: cale-se, fique calado, aceite essa situação, reconheça que a sua vida não vai mudar mais, você não tem mais solução. Quem sabe é isso que as pessoas estão dizendo a seu respeito. As pessoas estão dizendo: olha, você não vai mais conseguir ter sucesso, você não vai mais conseguir alcançar as suas vitórias, a realização dos seus sonhos. Talvez muitos estão querendo, sabe o que? Enterrar a sua esperança, matar o seu sonho. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, e eu digo para você, querido, não aceite, não deixe que isso te impeça de você alcançar o que Deus tem para a sua vida, mas olhe para o exemplo do cego Bartimeu e enfrente todos os obstáculos, porque Deus vai te conceder a sua vitória. A segunda lição é: você tem que superar todos os obstáculos da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa: não podemos desistir diante dos obstáculos. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e o versículo 39. Olha o que a palavra de Deus diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Mas porém, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Queridos, a Bíblia está dizendo que Deus, Ele não se alegra, Ele não se satisfaz em pessoas que retrocedem, em pessoas que desistem. Como assim, pastor? Por que Deus então não faz algo e pega essa pessoa e ajuda ela? Querido, deixa eu te dizer uma coisa: se você der um passo para frente, crendo que Deus vai fazer você caminhar sobre as águas, você vai caminhar sobre as águas. Mas se você preferir ficar no barco, no meio da tempestade, sabe o que vai acontecer? O barco vai afundar, porque o milagre acontece quando você tem uma atitude de fé. Então, para você vencer os obstáculos da vida, você tem que ser uma pessoa que vive pela fé. A fé, ela nos impulsiona sempre caminhar para frente. A palavra de Deus é bem clara em Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10 em diante. A palavra de Deus é bem clara. A palavra de Deus diz que Deus falou para Moisés: diga para o povo que marche. Querido, diante de qualquer obstáculo, Deus não manda o seu povo parar, mas Deus manda o seu povo continuar, porque é assim que Deus começa a agir na vida de todo aquele que crê que Deus é poderoso para fazer. Por isso, se você está enfrentando algum obstáculo, eu vou te dizer nessa noite: não desista, não pare, não se entregue, mas vá diante dessa situação e enfrente na força do Senhor, crendo que Deus vai te dar a vitória que você tanto precisa. Você pode colocar no seu comentário, diga assim: eu não vou desistir. Aleluia. Coloque aí no seu comentário, declare: eu não vou desistir. Deus está falando com algumas pessoas nessa noite, e a palavra que Deus está falando forte ao seu coração é essa: não desista, não pare, não volte atrás, não jogue a toalha no chão, não se entregue. Deus está falando com você nessa noite, que está comigo nessa live. A palavra de Deus está dizendo: enfrente, supere todos os obstáculos, porque você pode sim nessa noite. Olha o que a palavra de Deus diz ainda: os obstáculos existem para ser superados. Os obstáculos vêm para serem vencidos. Faça, querido, de cada obstáculo superado um degrau de crescimento na sua vida. A palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 13, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! É isso que você tem de ter, essa palavra forte no seu coração. A palavra que tem que arder no seu coração diante das dificuldades da vida é essa: eu não vou desistir, eu não vou parar, nada vai me impedir, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso, meu irmão, não desista, não pare,
porque Deus vai te ajudar a superar em nome de Jesus. Terceira lição que a história do cego de Jericó nos ensina sobre lições para uma vida vitoriosa é a seguinte: procure a Deus em meio às suas dificuldades. Em meio às suas dificuldades, em meio aos seus problemas da vida, em meio às suas tribulações, você deve procurar a Deus. Você deve buscar a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, baseado na história do cego de Jericó. Versículo 49 e o versículo 50 diz assim: Jesus parou e disse, quando o cego continuou enfrentando o obstáculo. Qual foi o obstáculo? As pessoas mandando que ele ficasse calado. Então, no momento, meu irmão, que alguém mandar você ficar calado, não se cale, porque a palavra liberada traz vitória sobre a sua vida. Abra a sua boca diante das situações e diga: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, querido, você deve procurar a Deus em meio às suas dificuldades. Jesus disse, olha, chamem o cego. Jesus mandou chamar aquele cego. E as pessoas chegaram até ele e disseram assim, ó, coragem, o Senhor está te chamando. E a Bíblia diz assim, ó, levantando-se, levante-se, porque ele está chamando você. Aí a Bíblia diz assim, ó, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. O que foi que o cego tirou de sobre ele? A capa. A capa era algo que o governo romano concedia às pessoas que pediam esmola. Quem tinha a capa era uma pessoa que tinha autorização do governo romano para pedir esmola. Era o que dava direito daquela pessoa sentar em determinado local da cidade e ficar mendigando, pedindo pão. Mas a Bíblia diz que quando Jesus falou dizendo, manda chamar o cego, e o cego ouviu o chamado de Deus, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi tirar a capa da miséria, a capa da mendigância, a capa do fracasso e da derrota. Ele disse, agora acabou na minha vida, agora chega, eu estou buscando em Deus e Deus vai me ajudar. Então, no meio das dificuldades, querido, corra para Deus. E a Bíblia diz que ele se levantou de um salto e foi para onde Jesus estava. Eu vou te dizer para você nessa noite, diante da situação que você está vivendo, não olhe para os problemas da vida, não olhe para as suas dificuldades. A Bíblia diz, olhe para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. E quando você olha para Jesus, você tem condições de jogar para longe tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que quer impedir você de continuar e alcançar o que Deus tem para você como uma vida vitoriosa. Queridos, uma coisa que você tem que entender é o seguinte: a nossa vitória está em Deus. Não tem outra situação, querido, não tem outra resposta para te dar nessa noite. A nossa vitória está em Deus. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 43, verso 13. Diz assim: ainda que houvesse dia, Deus fala, eu sou. Não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. E aí a Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? Se você buscar a Deus no meio da sua dificuldade, você vai ver o agir de Deus. Você vai ver o agir do Senhor na sua vida. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, diz assim, chegai-vos a Deus, Deus se chegará até vós. E a Bíblia está dizendo aqui, a nossa vitória está em Deus. E Isaías 43, 13 diz, agindo Deus, quem impedirá? E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, aleluia, se Deus é por nós, se Deus é por você, meu irmão que está comigo hoje nessa live, se Deus é com você nessa noite, meu querido, você é então, que a Bíblia diz, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode colocar aí a sua declaração dizendo, Deus é por mim, Deus é comigo. Coloque aí, querido, diga, Deus está ao meu lado, eu não estou sozinho nessa dificuldade, eu não estou abandonado, eu não estou só, eu tenho Deus ao meu lado.
A Bíblia diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E lá diz, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você passe por situações tremendas como essa, você pode dizer, o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Oh, aleluia! O Senhor é o teu pastor, querido, nessa noite. Descansa nesse cuidado que Deus tem para com a sua vida. Devemos entregar a Deus todas as nossas preocupações. Querido, você está carregando um fardo pesado, por quê? Por que você está carregando esse fardo pesado? A Bíblia diz em 1 Pedro 5 e 7, diz assim, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Querido, lance diante do Senhor as suas preocupações. Por quê? Porque a terceira lição que nós aprendemos com o cego de Jericó é que você deve procurar a Deus em meio às suas dificuldades. E Pedro está dizendo aqui, olha, lance sobre ele a sua ansiedade. E o que é a ansiedade? Querido, a ansiedade é preocupação excessiva com o futuro. Se você está preocupado excessivamente com o seu futuro, isso vai gerar ansiedade. E a ansiedade vai gerar medo, insegurança. A ansiedade vai querer limitar as suas forças de continuar lutando. Por isso que a Bíblia está dizendo, jogue fora a ansiedade. Como? Deixe Deus cuidar da sua vida. Deixe Deus cuidar da sua vida. Confie no cuidado do Senhor para com a sua vida nessa noite. A última lição que eu quero compartilhar com você, baseado na história do cego de Jericó, sobre lições para uma vida vitoriosa, é a seguinte: o que eu espero de Deus, preste bem atenção, o que eu espero de Deus, Ele poderá fazer se eu tiver fé. Vou ler mais uma vez, a última lição é essa: o que eu espero de Deus, Ele poderá fazer se eu tiver fé. Se eu tenho fé, então Deus pode fazer o que eu espero dele. Olha o que diz o texto. Marcos capítulo 10, versos 51 e 52 diz: e lhe perguntou. Quando o cego chegou diante de Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi a seguinte: lhe fez uma pergunta: o que você quer que eu faça? Foi isso que Jesus disse para o cego: o que você quer que eu faça na sua vida? E o cego disse o seguinte, o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Ou seja, o cego Bartimeu, ele já estava entendendo, essa é a minha oportunidade. Eu vou enfrentar todos os obstáculos. Ele já estava consciente disso. Ele já estava entregando tudo nas mãos de Deus, buscando a Deus. E agora, por último, ele estava com fé suficiente no seu coração para tomar posse daquilo que Deus faria na sua vida. Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? E o cego já tinha uma resposta pronta, na ponta da língua. Ele disse: eu quero tornar a ver. O Senhor fala com você nessa noite dizendo a mesma coisa. O que você quer que eu faça na sua vida? Você que está comigo agora, e Deus está falando com você, querido. Essa palavra é para você nessa noite. Deus está falando para você que achou que não tem mais solução, que não tem mais jeito, que parece que agora tudo vai acabar. Deus tem uma palavra para a sua vida dizendo: o que você quer que eu faça? Entenda que é a sua noite da sua oportunidade. É o momento de você enfrentar todo obstáculo. É o momento de você buscar a Deus. É o momento para você ter fé para receber o que Deus pode fazer na sua vida. O cego disse: eu quero tornar a ver. Você pode colocar nessa noite no seu comentário dizendo: eu tenho fé para receber o milagre de Deus na minha vida. Você pode declarar aí dizendo: eu tenho fé para receber o que Deus tem para a minha vida. O cego disse: Senhor, é só eu falar o que eu quero e vai acontecer? Então é o seguinte, eu quero tornar a ver. Essa palavra foi uma declaração de fé na sua vida, meu irmão.
Querido, por que você está calado no meio da dificuldade? Querido, por que no meio da luta você se cala? Por que no meio da luta você aceita ser colocado para baixo como um fracassado e um derrotado? Levante a sua cabeça e diga: Deus é comigo, Deus está ao meu lado, eu não vou desistir, eu tenho fé para alcançar o que Deus tem para a minha vida. Aleluia! O Senhor está dizendo para você o que você quer que Ele faça na sua vida. Se você está buscando a Deus, querido, Deus está confirmando isso no seu coração nessa noite. Você pode dizer: pastor, o que eu espero que Deus faça na minha vida é que Ele me cure. Então, querido, receba a cura do Senhor aonde você está aí. Receba o milagre de Deus aonde você está nesse momento. Que essa dor seja repreendida em nome de Jesus. Que esse caroço venha sumir agora em nome de Jesus. Que essa doença seja repreendida da sua vida agora em nome de Jesus. Que Deus traga na sua vida agora um milagre na sua vida em nome de Jesus. Que você seja agora tocado pelo poder de Deus. Se você está comigo nessa noite e está dizendo: pastor, eu quero que Deus me liberte, então seja liberto nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor liberte você dos vícios, que o Senhor liberte você, em nome de Jesus, de tudo aquilo que lhe prende na mente, todo pensamento limitador, todo sentimento de ser inferior, todo sentimento de baixa estima, todo sentimento de fracasso e de derrota, seja livre, em nome do Senhor Jesus. O Senhor te liberta nessa noite, Ele quebra as cadeias, as correntes que amarram a sua vida. Deus está dizendo: o que você espera que eu faça? Deus vai fazer. Pastor, eu quero que Deus faça a restauração da minha casa, da minha família. Então, querido, profetize. Profetize o agir de Deus na sua casa, dizendo: Deus vai fazer na vida do meu esposo, Deus vai fazer na vida do meu marido, Deus vai fazer na vida da minha esposa, Deus vai fazer na vida do meu pai, da minha mãe, Deus vai fazer na vida do meu filho. Que você possa abrir a sua boca, como o cego disse: eu quero ver o milagre de Deus, eu quero ver. O Senhor está dizendo para você nessa noite: não se cale, mas libere uma palavra hoje ainda na sua vida de vitória. Querido, a fé é a chave que abre todas as possibilidades de Deus na nossa vida. Vou repetir para você pegar essa dica poderosa. A fé é a chave que abre todas as possibilidades de Deus na minha vida. A Bíblia diz lá em Hebreus 11, verso 1: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê. Então entenda uma coisa: a fé é a conquista antecipada das coisas. Então a fé, querida, é a chave que vai abrir todas as possibilidades de Deus na sua vida. Queridos, a fé nos leva a ver a glória de Deus acontecendo na nossa vida. João 11, verso 40, Jesus respondeu: eu não te disse a você que, se creres, verás a glória de Deus? Quando Marta chegou para Jesus e disse: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse: olha, eu não quero saber que ele tenha morrido, eu só quero dizer uma coisa para você: se você crer, você verá o agir de Deus, você verá Deus fazendo algo. Então, querido, o que a palavra está dizendo é o seguinte: não importa o que tenha acontecido na sua vida, o que importa é que você tenha fé para ver a glória de Deus se manifestando na sua casa, na sua família, na sua vida, porque Deus ainda faz. Não fique lamentando, mas que você possa dizer: Deus ainda vai fazer, e Ele faz na minha vida e na sua vida. E para a gente finalizar, eu vou dizer para você: tudo é possível ao que crê. Jesus perguntou: cego, o que você quer que eu faça? Porque Jesus queria ativar a fé no coração daquele homem. Porque a fé nos leva a receber aquilo que nós cremos que podemos receber. Marcos capítulo 9, verso 23 diz: ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Aleluia. A palavra está dizendo para você nessa noite, querido: tenha fé, porque quem tem fé alcança o que Deus pode fazer. Receba essa palavra na sua vida hoje. Quem tem fé alcança o que Deus pode fazer. Tudo é possível ao que crê.
Outra coisa que você deve fazer é o seguinte: é que nós devemos receber o tudo de Deus pela fé. Olha o que a palavra de Deus diz, querido, em Tiago 1 e o versículo de número 6. Tiago 1, verso 6 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando. O que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E Tiago diz: esse homem, essa mulher, essa pessoa não receberá o que Deus pode fazer. Sabe por quê? A dúvida impede o agir de Deus. E Jesus perguntou para o cego: o que você quer que eu faça? E o cego diz: eu não tenho dúvida do que o Senhor pode fazer, porque eu tenho fé para receber. Eu quero tornar a ver. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó: imediatamente ele passou a ver. Querido, se você tiver fé nessa noite, Deus vai fazer algo na sua vida hoje. Aleluia! Deus vai fazer algo na sua vida hoje. E eu já te digo, não sai da live ainda não, querido. Não perca a sua bênção. Continue, porque nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. E o Senhor pode fazer algo na sua vida. Primeira lição que o cego de Jericó nos ensina é a seguinte: Deus quer que você aproveite cada oportunidade da sua vida. Você deve superar todos os obstáculos. Você deve se voltar para Deus no meio da dificuldade. E por último, você tem que ter fé para receber o que Deus pode fazer. São as 4 lições para uma vida vitoriosa. E eu quero te convidar para nós orarmos agora em nome de Jesus. Eu quero te convidar para nós buscarmos a esse Deus que é todo poderoso na minha vida e na sua vida. Querido, esse tempo, volto a dizer, não é tempo para desistir, é um tempo para continuar e ver Deus fazer na sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar então? Te convidar para nós buscarmos a Deus agora, querido. Quero te convidar para nós orarmos a Deus. Aleluia. Eu quero que você volte o seu coração para Deus agora. Volte o seu coração para Deus agora, querido. Aleluia. Teu Espírito está aqui. Sim, Jesus. As evidências surgirão. Oh, aleluia, nós adoramos a Ti, Teu Jesus. Espírito está aqui. Existe um mover de Deus, querido, nesse momento. A atmosfera já. Existe um mover de Deus nesse momento. Os céus começam a se mover ao teu favor. Espírito está. Aonde você está agora na sua casa, o Senhor quer inundar esse ambiente com a sua presença. As evidências. Aonde você está, querido, agora deixa Deus mover na sua vida. Teu Espírito Oh, Pai. está. Envolve essa pessoa, meu Deus, que nesse momento está angustiada. Deus, envolve essa pessoa agora que está triste. Senhor, abraça essa pessoa nesse momento que está desesperada. Deus, alcança essa pessoa que está sem força para lutar. Eu te peço, meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus, que a Tua presença invada este quarto, que a Tua presença invada esta sala, que a Tua presença invada este veículo agora. Deus, que a Tua presença venha encher essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, nós oramos a Ti nessa noite e liberamos a Tua palavra. A Tua palavra foi liberada nessa noite, que nós podemos sim alcançar uma vida vitoriosa em Deus, quando nós aproveitamos, meu Deus, cada oportunidade que o Senhor nos traz. E hoje é o dia, hoje é a hora do milagre, meu Deus, na vida dessa pessoa, da libertação, do Teu agir na vida dela. Agora é a hora, meu Deus, do mover do Teu Espírito Santo sobre esta pessoa. Nós oramos a Ti nesta noite,
noite, Deus, nos unimos em oração e profetizamos, meu Deus, o teu mover sobre esta vida agora. Arranca todo o peso agora, arranca todo o jugo, Senhor. Tira, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, sobre a vida desta pessoa, toda prisão espiritual na mente e no coração. Querido, em nome de Jesus, eu te digo nessa noite, seja livre para alcançar a vitória de Deus na sua vida, agora, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos cura, libertação, o teu milagre, o mover do teu poder sobre esta casa, sobre esta família. Meu Deus, nós profetizamos a restauração deste casamento, nós profetizamos a salvação deste filho, desta filha, nós proclamamos a tua libertação de toda a cadeia espiritual, em nome do Senhor Jesus. Agora, deixe Deus mover sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O Senhor começa a te tocar e essa dor começa a sair. O Senhor te cura agora, o Senhor te liberta dessa doença e dessa enfermidade, em nome de Jesus. Todo espírito de morte seja repreendido, que o espírito de vida sopre agora sobre esta casa, sobre esta família, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, opera o teu milagre agora. Opera o teu milagre agora, Senhor. Opera o teu milagre agora, Deus, porque nós podemos receber aquilo que o Senhor pode fazer se nós tivermos fé. Oh Deus, o que essa pessoa precisa, só tu podes fazer. Levanta essa pessoa nessa noite, ergue esta pessoa. Oh Espírito Santo, venha fortalecê-la agora, para ela continuar caminhando e alcançar o que o Senhor tem para a sua vida. Meu querido, não desista, levante-se nessa noite, levante suas duas mãos aos céus e diga: Deus vai me ajudar, eu não estou só, Deus vai me abençoar. Deus está falando com você, hoje é o seu dia. O Senhor começa a abrir as portas para você, o Senhor começa a agir agora, o Senhor começa a tirar as barreiras e os impedimentos, o Senhor começa a se revelar na sua vida nesta noite, em nome de Jesus. O Senhor é que te dá vitória. Oh, aleluia! Sim, Deus, nós oramos em nome de Jesus, pelo teu agir sobre essas pessoas que estão comigo nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Toma posse da sua vitória. Amanhã, 5h40, aqui pelo Instagram da igreja, eu estou orando pela sua vida. Se você quer me acompanhar, 5h40 eu te aguardo. Deus abençoe, um forte abraço. A nossa live vai terminar em nome de Jesus. Fiquem com Deus.